Silmar César Miller ao vivo lá em Porto Alegre. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Voltando a chover aqui, tá vendo? Pois é, e tem Depois previsão. de 2 dias de sol, volta a chuva. Então, Silmar, eu tô. Bom, para você não perder a atualização, vamos às commodities agrícolas, aos preços. Depois a gente comenta, porque eu tive analisando umas coisas e umas situações aí, e aí conversando com algumas pessoas que entendem mais que eu de clima e cheias e tal, e essa água aí vai demorar para baixar. Não vai baixar tão rápido, não. Infelizmente, eu acho que tem que se pensar em algumas outras soluções alternativas, porque vai demorar para baixar essa água. Pelo menos eu acho. Mas a gente fala disso depois. Vamos às commodities agrícolas. E olha, eu não moraria no último andar daquele prédio de 500 metros de altura nem a pau, Juvenal. Nem eu. Então vamos ficar aqui no chão Tudo mesmo, pode nós. passar, não é comigo. Vai lá, Silmar. Tá bem, vamos lá. Mercado financeiro, dólar operando com leve queda, 0,1%, R$ 5,14 é a cotação da moeda americana nesse momento. Mercado de ações com leve alta de 0,3%, o índice Bovespa na B3. Petróleo operando com leve valorização de 0,3%, US$ 84,10 o barril do tipo Brent, que é aquele que é referência para o nosso aqui da Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, soja operando com leve alta nesta sexta-feira, ontem caiu, hoje recupera um pouquinho, 0,2%, expectativa com a divulgação agora à tarde do novo levantamento mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sempre muito aguardado pelo mercado de grãos, soja e milho principalmente, porque traz atualizações de safras no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Isso sempre repercute nos preços logo que é divulgado. Então o mercado fica na expectativa disso já desde cedo. Então soja sobe um pouco, milho também, 0,7%, trigo dispara, 2,3%, preocupação com a Rússia, hein? Geadas lá afetando as regiões de trigo do principal exportador mundial, que é a Rússia. Na Bolsa de Nova York, suco de laranja volta a disparar, 4,7%, cacau também sobe, 0,7%, na contramão algodão com queda de 0,6%, café arábica também cai um pouco, 0,6%, açúcar também perde 1,3% nesse momento, e o boi gordo do mercado futuro da B3 com leve queda de 0,4%. Está bem esse é o retrato do mercado no momento, mas claro que isso pode mudar bastante hoje à tarde, por conta desse levantamento que será divulgado pelo USDA, o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Bom, Silmar, vamos lá para o Rio Grande do Sul, então. Antes do governador Eduardo Leite, os números são cada vez maiores, né? E a situação realmente é caótica. Virou uma situação de guerra, sem criar pavor e nem terror, mas eu te mandei um material, inclusive, hoje pela manhã, que algumas pessoas que estão chegando de lá estão relatando, e alguns jornais já citam alguns casos de violência, de roubo. Mas eu estava até conversando com um amigo que era criança na época da Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial lá na Europa, e falou, essas coisas, infelizmente, quando você tem o descontrole da população, começam a acontecer barbaridades, né? As pessoas vão se revelando, enfim. Agora a gente vai contar com a ajuda do Exército Argentino também, que parece estar mandando tropas para lá para ajudar. É preciso fazer um policiamento intenso lá, porque a situação está fora de controle. E, assim, eu estive pensando e conversando com algumas pessoas, essa água deve demorar para baixar. Porque essa água veio, Na ela... enchente de 1941, que foi a maior já corrida aqui em Porto Alegre, foram 20 dias. E essa agora é maior que aquela de 1941. Então, realmente, vai demorar para essas águas baixarem. E depois vem todo o cenário de destruição que ficou para trás, né? Então, a reconstrução do Estado vai exigir muito dinheiro. Ontem saiu uma estimativa do próprio governo gaúcho, fala em 90 bilhões de reais para Nossa, reconstruir o Estado. É muito dinheiro. é muito dinheiro. Mas o grau de destruição realmente é pavoroso. São vários problemas. Isso foi um trovão que deu aí? Sim, Olha, voltou a chover. olha lá. É aqui em Porto Alegre. Deixa eu ver. Sim, Está trovejando. É mais chuva. Então, porque a situação é essa. Aquela de 1941 demorou 22 dias para a água baixar ao nível normal. Tem uma situação atípica aí, que essa massa ficou concentrada e essa chuva veio de uma outra região. Ela veio de uma frente amazônica e foi empurrada por uma frente fria que vem aí do sul, do Polo Sul,
e ela deveria subir e se dispersar, ou seja, esse volume de água que caiu da Serra Gaúcha para baixo, ele iria se dispersar numa subida para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, ou então num empurra para o Oceano Atlântico, que também é o caminho natural. Só que ficou parado aí. Então, quer dizer, você tem um regime natural de trabalho da água, que é o sol puxa, faz a evaporação, as nuvens descarregam aquilo que está no ecossistema aí, no microclima, na microrregião. Quando você tem um volume muito grande desse, você tem um funil lá na saída, que é depois da Lagoa dos Patos, é uma saída de 1 quilômetro, e quando você tem o mar com aumento, com ondas de vento sul e com aumento de subida do mar, que invade até algumas praias, essa água tem dificuldade para voltar ao mar e o próprio mar tem dificuldade para absorver. É um problema sério que eu acho que algumas pessoas aí já deveriam pensar em algumas situações. Eu recebi imagens que eu te mandei também do aeroporto Salgado Filho, é impressionante, impressionante. Ali é o segundo andar do aeroporto. Eu imagino onde é que está a pista, porque a pista já está num nível bem mais baixo, porque você entra pelo aeroporto, depois você desce, vai e segue, né? E aí a pista está num nível mais baixo. A pista deve estar uns 5, 6 metros abaixo de água, assim como os gramados do Grêmio, do seu Grêmio, gramado do Internacional. Enfim, é um caso muito sério esse, hein? A boa notícia é que o nível do Guaíba, que é o grande estuário de todo esse aguaceiro que desce aí estado abaixo, as águas estão baixando, já baixaram bastante. Estão um nível agora bem mais confortável, digamos assim, se é que dá para usar esse termo. Então houve realmente um recuo. O problema é que está voltando a chover, né? A menos que essa chuva seja leve e não vento e nem concentrado nas cabeceiras dos rios que abastecem o Lago Guaíba, talvez a situação não piore mais do que já está, porque pior é realmente difícil, está muito complicada, cidades inteiras praticamente destruídas, pequenas cidades do interior do estado, né? Cerca de 80% dos municípios do estado estão sendo afetados, então é quase o estado inteiro, né? Realmente é uma tragédia. Isso, claro, tem impacto em todos os setores, né? Além de perdas de vidas humanas, destruição de cidades inteiras, pessoas desabrigadas, são milhares já. O impacto também na agricultura, né? Que a gente já comentou ontem, né? O estado é extremamente importante em termos de produção de alimentos, portanto, tudo isso tem impacto, inclusive, na inflação, né? Está aí que estamos no Rio Grande do Sul, você já falou um pouquinho da previsão, mas vamos a mais detalhes, porque o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, usou as redes sociais nessa quinta-feira para falar nos cálculos iniciais para reconstruir o Rio Grande do Sul. Os cálculos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários pelo menos 19 bilhões de reais para reconstruir o Rio Grande do Sul. São necessários recursos para diversas áreas. Insisto, o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores. Nas próximas horas, vamos detalhar as ações projetadas que contemplariam as nossas necessidades. Bom, Silmar, está aí então a previsão do governador. O próprio governo federal já anunciou aí 51 bilhões, diz que não vai parar por aí, mas é muito dinheiro que vai sair, dinheiro que está faltando de todo lado, né? O governador acho que está sendo modesto, ele falou em 19 bilhões, tem outros cálculos aqui que vão muito além disso. Eu acabei de citar aqui um dado que não me lembro da fonte agora, fala em até 90 bilhões, uma reconstrução, claro, a longo prazo, né? E o governo federal também fala em volumes maiores. É que a contabilidade é muito difícil nesse momento, né? Então, na verdade, são meras tentativas iniciais de coisas mais urgentes, digamos assim. E, mesmo assim, já é muito dinheiro, né? Se encontrar a reconstrução que vem depois, de cidades inteiras que vão ter que mudar de lugar, inclusive, né? Não tem mais como reconstruir, até por medo de ameaça de novas enchentes, né? Tem que se precaver agora com o futuro também, além de reparar os danos do presente, né? Uma situação extremamente complexa no estado. E a questão dos alimentos, que eu citei realmente, que tem um impacto muito grande, porque o Estado é extremamente importante, a gente mencionou isso ontem, né? Em praticamente todos os setores da agricultura e da alimentação. Só não tem café aqui e açúcar, digamos, que a produção é pequena. De resto, tem tudo aqui, né? O Estado mais diversificado do país, em termos de agricultura e pecuária, né? Continuar acompanhando e ajudando como podemos. Vamos para a economia, porque a inflação oficial de abril subiu 0,38%, a taxa é maior do que o esperado pelo mercado financeiro. No acumulado de 12 meses, o IPCA está em 3,69%. Produtos farmacêuticos e alimentos pesaram mais no índice do mês, com alta de 0,7% para bebidas e comida.
Neste ano, o IPCA já teve alta de 1,8%. E Silmar César Miller, aí não temos computados ainda os números da tragédia no Rio Grande do Sul. Exatamente, Savinho. Já se pensa nisso, exatamente no impacto inflacionário desse desastre aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, esses números aqui se referem ao mês de abril, e mesmo assim o dado já veio acima da expectativa. A expectativa dos analistas era mais baixa, veio 0,35%, cálculos oficiais do IBGE divulgados hoje, e apontando aqui novamente a influência dos alimentos. Um dos setores é saúde, né? Remédios, teve alta, e o segundo índice que mais pesou nessa inflação do mês foi o índice da referente a alimentações. Aí tem vários produtos aqui com altas muito expressivas. Em frutas, destaca aqui para o mamão, alta de 20%, quase 23%, cebola, 15,6%, tomate, 11,1%, café, 3,1%, ou seja, vários produtos aqui com valorização bastante expressiva, pesando no índice. E para frente agora vem esse grande ponto de interrogação, o impacto das cheias aqui no Rio Grande do Sul sobre os preços dos alimentos. Não resta a menor dúvida que vão ter aumentos, Davi. Isso é quase inevitável. Produtos básicos, principalmente, há um desastre muito grande aqui no setor de suinocultura e avicultura, distribuição de granjas, inclusive. Então, isso pesa aqui nos preços desses alimentos, que o Rio Grande do Sul, é bom notar que é um dos 3 grandes produtores de carne de aves e de suínos, né? Tem o setor de arroz, esse pelo menos se salvou a maior parte da safra, então o impacto é mais imediato, digamos assim, por questões mais de logística, não de produção. A produção que sobrou aqui, que já foi colhida, é suficiente para abastecer o país inteiro, não tem problema nenhum nesse sentido. Tem perdas no arroz, sem dúvida, se fala em até 1 milhão de toneladas, mas o que sobrou é muita coisa, né? 7, 8 milhões de toneladas dá para abastecer o país inteiro sem problemas. Então, mas o impacto vai aparecer, né? Em termos de preço, algum aumento de preço em alguns setores, certamente isso vai acontecer também. Bom, mas o governo, de qualquer forma, já anunciou aí que vai importar 1 milhão de toneladas de arroz, né? Bom, não sei. Vamos lá. Vamos ao lado pitoresco da tragédia, se é que a tragédia tem. Não, tem. Tragicômica, né? Tem essa expressão até. O cavalo que foi salvo ontem, Silmar. O cavalo. O cavalo ficou famoso. Ele andou nos noticiários aí o dia inteiro. Até o Neto lá no esporte usou o cavalo para fechar o programa dele ontem. Eu não sei o que ele estava falando, porque onde eu estava, a televisão estava sem volume. Mas no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Televisões, o mundo inteiro produzindo a imagem lá. E quando eu mostrei a imagem dele no bote salvo pelos bombeiros, eu estava com o professor Matheus Paranhos aqui, às quintas-feiras, a gente tem o bem-estar animal. Falou, Tavinho, repara lá que o cavalo está recebendo soro. E depois a informação mais tarde de que o cavalo estava desidratado. Já está mesmo, né? Em pé lá, não podia sentar 3, 4 dias, coitado do cavalo. Agora, o tragicômico, a tragédia, né? O lado da tragédia, é que logo depois do salvamento do cavalo, que tem cavalo caramelo, surgiu aí num portal da internet aí, atenção para um importante desmentido. Não é um cavalo, é uma égua. Deixou de ser caramelo. Olha o perfil. Não é um cavalo, é uma égua. Aí todo mundo passou a chamar a égua que foi salva. E o cavalo, perdeu a fama. Mas é que as pessoas, às vezes, na sua linguagem simples, são equinos. Você tem os machos, que são os cavalos, e tem as fêmeas, que são as éguas, como toda espécie. Né? Cavalo marinho é hermafrodita, por exemplo. Não precisa, ele faz o serviço sozinho. Ele é homem e mulher ao mesmo tempo, o cavalo marinho. Tem mais um outro que é aí que eu não me lembro, eu me esqueci. Mas aí, o curioso é que quando teve aquele mal da vaca louca, lá no Pará, que suspenderam, inclusive, a compra de carne, não era vaca louca, era um boi louco. E foi chamado de vaca louca o tempo inteiro. É verdade. Então, eu estou querendo entender até agora o que muda. Comunicado importante, não é um cavalo, é uma égua. Bacana. Mas só para arrematar, Tavinho, o cavalo foi medicado, tá bom, tá bem de novo, está de pé, então tá tudo bem. Foi uma epopeia a salvação do animal. O nosso pessoal aí da Band, do Melhor da Noite, precisa correr lá para reportagem, senão alguém vai fazer uma reportagem antes, o cavalo vai começar a aparecer em tudo quanto é programa de auditório aí logo, hein? Transportado para baixo, para cima. Atenção, pessoal, não pode transportar sem guia
de autorização para a saída de um estado para o outro, hein? Não vai pegar o cavalo e levar para um lado para o outro, não, que tem regras assim. Você não vai levando o animal para um lado para o outro sem guia de transição. Tá ele aí, ó, a égua. Então não é caramelo, é a égua caramela. É isso, Carol? Você que é minha consultora aqui para o português? Está se equilibrando. Parece... Ó, a Carol me falou aqui agora que parece que depois surgiu uma informação que era cavalo mesmo e não égua. Então, eu agora já não digo mais nada, Silmar. Hermafrodita. Hermafrodita. Influenciadores querem adotar. Por favor, dá para alguém examinar o cavalo direito aí, ver se é égua ou se é cavalo mesmo? E aí fala para a gente aqui que a gente confirma. Silmar, valeu. A brincadeira é brincadeira, só para relaxar um pouquinho, mas a situação é muito séria no Rio Grande do Sul. E vai ser assim por muitas e muitas semanas ainda. Tá bom? Abraço e bom final de semana. Boa tarde, bom dia, boa tarde, Tavinho. Bom final de semana, até segunda-feira. Até segunda.